Graça e paz, queridos, vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá para estudarmos a sua palavra, para coloquiarmos biblicamente e teologicamente. Pedimos que o Senhor possa estar conosco, no nome de Jesus, nos direcionando e instruindo. Amém. Queridos, o nosso colóquio bíblico e teológico de hoje é sobre adoração. É preciso, em primeiro lugar, mostrarmos que a adoração não pode ser confundida com outras coisas que nós temos veiculados como adoração. Por exemplo, a adoração não é um tempo nem momento que nós em algum momento temos dito, olha, vamos entrar no tempo de adoração, estamos agora no momento de adoração ou às vezes aquela liturgia que nós temos na igreja sequenciada, que agora estamos num tempo, no momento de adoração. Adoração não é momento, não é tempo. Adoração também não é um instrumento ou um fundo musical. Muitas vezes já ouvi pessoas a dizerem que sem instrumento musical eles não conseguem, de fato, entrar no espírito de adoração. Adoração não é instrumento e nem um fundo musical. Adoração não é uma voz que encanta, uma voz bonita, uma voz que dá para se ouvir apenas. Não é isso. Adoração não é ter uma voz soprana, tenor, baixo, contralto. Adoração também não é música solo, ou aquela música calma, aquela música que é gostada mais por velhos, porque não se ajeitam bastante, ou às vezes é gostado por algumas outras pessoas que não gostam de ser tão agitados. Não, a adoração não é música solo. Adoração também não é concerto gospel, não é show gospel, não é ter belas e novas músicas no inário e dizer que sim, estamos a adorar. Adoração não é festival de louvor e de adoração, entre outras coisas. Estou a dizer que todas essas coisas nós podemos fazer. Podemos ter uma liturgia bem organizada, podemos ter instrumento musical, termos vozes bonitas, bem trabalhadas, podemos ter essas músicas solos, concertos, show, belas e novas músicas, podemos ter festival de louvor, mas não podemos confundir todas essas coisas com adoração, como se elas, por si só, fossem adoração. Agora, o que é adoração? Adoração é um estilo de vida, um modus vivendo, uma maneira de ser, uma maneira de viver de alguém, uma maneira de viver de rendição, de entrega a Deus. Então, a adoração é um estilo de vida. A adoração também é reverência a Deus. A adoração é, acima de respeito, temer a Deus, é temor que nós expressamos por Deus. A adoração também é admiração por esse Deus que nós dizemos que é adorado. A adoração também é prostrar-se diante de um objeto de adoração. Então, quando nós nos rendemos, quando nós nos prostramos diante de Deus em rendição, então estamos diante de adoração. Agora, qual é a origem da adoração? A adoração tem origem em Deus. O que sugere? Deus ele criou os seres humanos, ele criou o ser humano como ser adorador. Então, Deus ele cria o ser humano para esse ser humano render-se a Deus, para esse ser humano ter um estilo de vida de adoração a Deus, para que este ser humano possa ter uma vida entregue totalmente a Deus, para que este ser humano tenha uma vida que devota-se no seu todo a Deus. Só que a queda veio distorcer o plano original. Não quebrou, não destruiu, distorceu, corrompeu o plano original. Neste caso aqui é do pecado. O pecado trouxe a separação entre o homem e Deus, trouxe a separação entre o homem consigo mesmo, trouxe a separação entre o homem com o próximo, começando da Eva, trouxe a separação do homem com a natureza. Então a adoração trouxe, a queda trouxe muitos males, distorceu a verdadeira essência de adoração e a verdadeira forma de adoração. Agora, o que Cristo fez por nós na cruz? Cristo morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou para nos reconciliar com Deus, ou seja, para nos tornar novos adoradores, para nos levar a voltar à essência de adoração. Cristo é este
que por causa dele nós conseguimos voltar à essência da adoração. E a partir disto, nós passamos a ser nova criatura ou novas criaturas que adoram a Deus, que voltam à essência original. O plano original que Deus tinha para conosco era que nós fôssemos adoradores. Agora, quais são as palavras do Antigo Testamento traduzidas por adoração? Temos taudai, que significa extensão das mãos em adoração e ação de graças ou agradecimento com mãos estendidas. Pode ser aplicada esta palavra também para o louvor. Temos barak, que significa ajoelhar-se em adoração. Ajoelhar-se diante de alguém significa manifestar humildade e demonstra dignidade e superioridade desta pessoa. Então, quando nós fazemos o barak, ou nos ajoelhamos em adoração, então mostramos de forma clara que nós, diante de Deus, mostramos diante de Deus que Ele é superior, mostramos que Ele é digno dessa adoração e manifestamos também a nossa humildade. E também tem outra palavra que é yadai, que é expressar uma confissão de agradecimento, dar graças com mãos estendidas em direção a Deus. Tem também o shashai, que significa reverenciar, curvar-se, prostrar-se para adorar. Agora, quais são os agentes de adoração? Quem são as pessoas que adoram, os seres que adoram? Aqui nós precisamos perceber que a adoração tem uma natureza participativa. Esse primeiro é um aspecto muito importante. As pessoas que adoram somos nós, e seres também, seres vivos, todo ser que respira louva o Senhor e louvor uma forma de adoração. Agora, a adoração, na perspectiva bíblica, tem uma natureza participativa. Não podemos fazê-la como espectadores, onde às vezes nós estamos na igreja e as pessoas estão lá a fazer uma adoração musical e nós estamos a olhar. Ou as pessoas estão a viver uma vida de adoração e nós ficamos indiferentes. Não, as Escrituras não apresentam os crentes do Novo Testamento realizando uma adoração musical representativa. Quando nós aqui discriminamos a adoração musical, significa que tem outras formas de adoração que nós falamos de estilo de vida que não seja necessariamente de adoração musical. E a adoração musical não é entendida nas Escrituras como representativa, onde um grupo de pessoas adora, nós ficamos a bater as palmas, nós ficamos sentados, ficamos a contemplar e admirar aquelas pessoas. Não, mas é participativa, onde toda a congregação participa da adoração a Deus com um só coração e uma voz. Então, é uma adoração coletiva, participativa, congregacional. Agora, quem é o objeto da nossa adoração? Ou seja, quem deve ser objeto da nossa adoração? Queridos, o objeto da nossa adoração é Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Adorar ao Senhor. É preciso termos em mente aqui que há pessoas que dizem que nós adoramos mais o Espírito Santo em detrimento de Jesus e em detrimento do Pai. Os outros sempre, alguns vão para um extremo. Queridos, nós somos orientados pelas Escrituras a adorarmos a Deus. E Deus é três pessoas com diferentes personalidades, mas com igual natureza, igual essência. Eles têm diferentes personalidades, diferentes funções, mas a natureza, a essência é a mesma. Deus Pai é digno de ser adorado, Deus Filho e Deus Espírito Santo são também 100% dignos de ser adorados. Então, nosso objeto de adoração é Deus. Qual é o significado bíblico de adoração? Ou seja, o que implica a adoração nas Escrituras? Em segundo livro de Samuel 24, versículo 24, nós entendemos que adoração implica sacrifício pessoal. 24, o texto bíblico diz o seguinte, em segundo livro de Samuel 24, vamos perceber que adoração implica sacrifício pessoal. 24, versículo 24. Assim diz o texto. Mas o rei respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo. Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custe nada. E comprou a era e os bois por 50 peças de prata. Neste caso é o rei Davi, que demonstrou um sacrifício pessoal, alguma coisa que lhe custasse. Ou seja, algo que lhe custasse um preço. Então, a adoração também, em Gênesis 5:22, denota comunhão, significa comunhão com Deus. Um relacionamento ininterrupto com Deus. Também a adoração
significa disposição de agradar a Deus. Romanos 12:1, a Bíblia diz, a Bíblia diz, rogo-vos, amados irmãos, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a vosso Deus, que é o vosso culto racional. Então, e vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, adoração pressupõe disposição de agradar a Deus, pressupõe renúncia, abnegação. Adoração pressupõe humilhar-se, uma atitude de humildade diante de Deus. Renúncia significa negar-me mesmo, negar-me aos meus desejos, negar a minha carne, aquilo que a natureza pecaminosa me incita a fazer, para que cada dia que passa eu possa seguir a Deus, eu possa fazer a vontade de Deus. E também a adoração é aproximação a Deus por meio do novo e vivo caminho. E este novo e vivo caminho é Cristo Jesus. O Cristo Jesus abriu este caminho, para Ele é o caminho também que nos leva a Deus. Como é que tem que ser feita a adoração? A adoração tem que ser feita em espírito. Esse é o primeiro ponto. Deus está preocupado com o coração do adorador. Por isso, não mecanize a adoração. Não precisamos fazer uma adoração mecanizada, formalizada, adoração com protocolos. Não. A adoração que Deus quer é aquela que flui do coração. Importa o espírito interno da adoração e não a forma externa. Algumas vezes manifestarmos formas de piedade, manifestamos formas de choramos e mudamos de cara e achamos que essas coisas são coisas que em algum momento vão demonstrar diante das pessoas que nós estamos de fato adorando. Não, não é uma forma externa. Claro que algumas formas externas podem manifestar o que nós sentimos, a nossa atitude interior, mas não é uma forma externa. A adoração demonstra o espírito interno do coração, a atitude do coração. É por isso que o coração na adoração é crucial. Não é apenas o que nós manifestamos, mas é o que nós somos de dentro, é a nossa atitude de dentro perante Deus. A adoração deve ser sincera, deve ser pura, honesta e simples. O que significa que não devemos complicar a adoração, mas tem que ser sincera, pura, honesta e simples. Outra maneira é, devemos adorar a Deus em verdade. Primeiro em espírito, depois em verdade. Nós lemos em João 4, 24, 23, 24. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esta hora vem em que verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Se não é em espírito e nem em verdade, então significa que nós somos falsos adoradores. Devemos adorar a Deus de acordo com a verdade de Deus. Queridos, adorar a Deus em verdade é adorar a Deus de acordo com a verdade dele, não a minha verdade, não a verdade do mundo relativizada e pluralizada, mas é a verdade de Deus. É adorá-lo como ele quer. O conteúdo da nossa adoração musical ou não deve ser bíblico. O que significa? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade de Deus. Então devemos adorar de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Deus diz. O que já queria dizer? A nossa música que cantamos na igreja é preciso que veicule a verdade bíblica. A adoração verbal, usar de palavras de oração, a expressão de adoração a Deus também tem que ser feita de acordo com a palavra. A atitude de adoração tem que ser de acordo com a palavra. Devemos cantar a palavra, orar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra, palavra. Então, a adoração tem que ser permeada pela palavra, tem que ser o começo, o início, o fim, a palavra. Tudo que nós fazemos no ministério tem que ser permeado, ser centralizado na palavra. Queridos, pare e pense. Falamos do que se confunde com a adoração, falamos da adoração bíblica, falamos das implicações de adoração, falamos de que forma devemos adorar a Deus. Agora, pare e pense. Aplicação para a sua vida. O que devo fazer? Por que devo fazer? Como devo fazer? Quando e onde devo fazer? De acordo com o que nós estudamos, de acordo com o que nós estivemos a refletir. Então, pare e pense. Pare e pense e aplique o que Deus falou consigo neste dia.
Vamos orar. Senhor, obrigado por nos permitir estudarmos a sua palavra, por nos permitir refletirmos em torno de adoração. Pedimos que o Senhor possa continuar a nos abençoar, a nos dar graça e nos ajudar a crescer diante do Senhor e na sua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós terminamos o nosso colóquio bíblico. Fica para a próxima oportunidade. Deus abençoe.